Bom dia, meus amados, bom dia. Nessa terça-feira abençoada pelo Senhor, eu quero pedir desculpas pelo sumiço, pessoal. Eu realmente peguei uma dengue hemorrágica e eu ainda estou em recuperação. Eu ainda estou com algumas sequelas, não posso tomar medicações porque a dengue ainda permanece no sistema, mexendo, com o nosso sistema durante 30 dias e qualquer remédio pode afetar a nossa recuperação. Mas eu passei por momentos muito difíceis, muito complexos e eu estou ainda em recuperação e por isso eu não consegui trazer para vocês o nosso devocional, mas em nome de Jesus, hoje eu consegui e para a honra e glória do Senhor, nós vamos todos os dias estar aqui dentro das nossas possibilidades para trazer a palavra do Senhor até vocês. Lembrando que eu não sou pastora, eu sou uma amante da palavra de Deus, sou aquela filha que conhece o Pai há muito tempo, mas que há pouco tempo conheceu o primeiro amor, e isso me fez utilizar os meus dons, Eu sou jornalista de formação para levar até as pessoas o que eu tenho aprendido. Eu tenho recebido tanto da parte do Senhor que o meu desejo é compartilhar tudo com as pessoas, o máximo que eu puder. E por isso eu estou aqui com o canal O Caminhar pela Fé, E que nós possamos juntos seguir essa caminhada espiritual. Comenta aqui o que você tem achado dos nossos devocionais, apesar de ter tido essa janela aí de vários dias sem o devocional. Mas comenta também qual versículo que você quer que eu traga para nós, na unção, na palavra do Espírito Santo. E hoje eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no Salmo 18, versículo 32 e 34, que diz assim: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Eu vou repetir mais uma vez. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Pessoal, é engraçado, Eu estou seguindo ainda o devocional, o livro Caminhando com Deus, de Charles Spurgeon, Caminhando com Deus Dia a Dia, que contém 60 devocionais poderosos do autor. Mas hoje, especificamente, nesses últimos dias, eu tenho pensado no quanto o devocional é uma parte importante do nosso dia, e eu estava realmente triste por não estar fazendo o devocional da forma correta. Houveram dias em que eu apenas consegui pedir a ajuda de Deus na minha oração. Houveram dias em que eu não consegui orar, que eu só falava: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, esteja comigo. Porque eu não tinha forças. A dor era grande. Os sintomas que eu tive foram muitos. A idade já não ajuda, Eu tenho 46 anos e isso, o passar dos anos, vai nos tornando mais frágeis. E apesar de estar com várias outras coisas em dia, na verdade, a gente, depois dos 30, muita coisa vai mudando no nosso corpo. Então, houveram dias nesse período de recuperação em que eu apenas consegui orar ao Senhor, pedindo para Ele me ajudar. Porque realmente foi muito difícil, muito complicado. E fica aqui até um alerta para vocês. Cuidem das suas casas, conversem com seus vizinhos. Não deixe que o foco do mosquito da dengue se prolifere, porque eu penso muito nas crianças. Eu, como tenho um filho autista, eu me preocupo muito caso ele pegue algo como eu peguei, caso ele seja picado pelo mosquito.
Como que ele pode passar por isso? Eu tenho uma sogra de 93 anos, eu penso nos idosos. Não penso, né? Porque se para mim tá sendo difícil, mais de 15 dias já de recuperação e ainda estou com sequelas da dengue. Então vamos cuidar das nossas casas, vamos eliminar todos os focos dos mosquitos. E aí hoje eu estava buscando uma inspiração para mim mesma, para uma oração dentro da minha casa, né? E aí eu me deparei na internet com esse versículo. Eu falo que Deus realmente é muito maravilhoso. Deus, ele nos capacita, né? Ele nos mostra o que precisa ser mostrado. E não tinha... está relacionado ao que eu estava buscando na internet, que era relacionado a revestir-me de toda a armadura de Deus. E veio este salmo que eu achei assim fantástico. Eu realmente não conhecia esse salmo. E eu bati o olho e fiquei encantada com essas palavras, porque esses versículos eles fazem parte do Salmo 18, que é um poema de ação de graças, né? Poema de ação de graças é a coisa mais bonita, é a ação de graças que o rei Davi escreveu ao Senhor. E especificamente Davi expressa sua confiança em Deus como fonte de força e proteção. Quando ele diz, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito meu caminho, ele reconhece que é Deus que dá a força necessária para enfrentar os desafios, porque ele sozinho não consegue. Por sua própria força, Davi não é capaz de superar os desafios da vida sozinho, mas pela força que Deus lhe concede. Quando Deus o capacita e o guia, ele realmente consegue enfrentar os desafios e seguir o caminho e tornando esse caminho completo e seguro. Então, ele na verdade torna o caminho perfeito, né? Deus capacita, guia e torna o caminho perfeito e seguro. E também mantém próspero. Quando ele diz, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, Davi utiliza essa metáfora das alturas para descrever como Deus concede as habilidades e estabilidade necessária para que Davi pudesse superar os obstáculos. Ele compara os pés dele com os da corça, que é um animal muito ágil, né? Conhecido como um animal muito ágil, rápido, né? E de muita destreza. Então ele reconhece que é Deus que dá essa capacidade de se mover como a corça, com rapidez e confiança, mesmo nos terrenos mais difíceis. E a frase, sustenta-me nas alturas, firme nas alturas, representa a proteção divina que mantém Davi seguro em lugares altos, né? Figurativamente falando, mas também literalmente falando, porque é Deus quem nos sustenta nas alturas quando nós passamos por desafios. Ele não nos deixa cair quando nós estamos passando por desafios. Quando ele diz, ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze, Davi fala como Deus o prepara para o combate, que Deus equipa ele com as habilidades necessárias para a guerra. E literalmente, não literalmente falando em relação às batalhas físicas, mas as batalhas também que Davi enfrentava como guerreiro, né, fisicamente, ela também simboliza, essa parte simboliza as lutas espirituais e emocionais que Davi enfrentava. Então, esse versículo, ele reforça, revela, né, como a força física do salmista, que ele atribui ao treinamento que Deus dá a ele, a capacitação que Deus dá a ele. Ele se vê realmente como um guerreiro que é treinado por Deus para lutar e vencer as batalhas da vida. A imagem do arco de bronze simboliza a força e a resistência de Davi, que é uma força que é capaz de superar qualquer obstáculo. Os versos 32 a 34 do Salmo 18
demonstra para nós uma profunda confiança de Davi na força e na proteção de Deus. Davi reconhece que Deus é que é a fonte de sua força física, mental e espiritual, e que essa força capacita ele a superar qualquer desafio e viver uma vida plena e próspera. Davi, também nesses versículos, Davi mostra, nos mostra de forma empírica, o quanto a relação entre ele e Deus é forte, é íntima. Porque realmente Davi confia na orientação de Deus, na proteção e na força de Deus para seguir a vida, para seguir nas batalhas, independente das circunstâncias, se elas são adversas, desafiadoras, ele confia plenamente em Deus. Eles podem, os versículos 32 e 34, especialmente nos dias de hoje, eles podem ser aplicados para todos nós que enfrentamos desafios, lutas e situações difíceis em nossas vidas. Porque realmente nós passamos. E às vezes é tão difícil, tão complexo tudo que nós passamos, que nós podemos realmente nos sentir sobrecarregados. Eu mesma já cheguei a pensar em desistir em algumas circunstâncias. Já questionei Deus, Senhor, por quê? Muitas vezes eu estava cansada de determinada situação muitas vezes eu falo, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E aí ele vai lá, ele mexe em todo o meu ser, e mexe em todas as estruturas da minha vida. E às vezes muda uma pequena coisinha, uma pequena fração de uma situação, ele muda. E aquilo já me dá um fôlego novo, um ânimo novo para seguir. Porque ele nos capacita. Ele nos prepara realmente para os desafios. Deus, ele transforma tudo quando nós permitimos. E ele nos capacita, ele nos guia para que nós possamos seguir lá nas alturas, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos pés ágeis como os da corça, para que nós não venhamos vacilar no caminho. Deus, se nós permitirmos, se nós confiarmos no Senhor, para que Ele nos guie, para que Ele nos fortaleça, nós podemos encontrar o conforto e a segurança que vem dEle nas dificuldades, em meio às dificuldades. A confiança em Deus nos fornece a força interior que nós precisamos para enfrentar os desafios. E essa mesma confiança nos dá a orientação através do Espírito Santo para que nós possamos encontrar o caminho certo, independente do que aconteça ao nosso lado, ao nosso redor e na nossa vida. Deus, quando nós temos persistência e agilidade, a gente pede a Deus por essa persistência e agilidade da corça, essa mesma persistência e agilidade de Davi. Quando nós vemos esses versículos, nós somos encorajados realmente a persistir diante das dificuldades. E a gente confiar que Deus nos equipa mesmo com a agilidade necessária para superar os obstáculos e alcançar os objetivos. E essa persistência, essa agilidade, ela envolve uma mentalidade de perseverança, na confiança, na capacidade de Deus de nos capacitar, de nos guiar e nos orientar. Nós precisamos realmente estar entregues ao Senhor, independente da situação. Nós precisamos crer, assim como Jó, acreditou que Deus estava capacitando, cuidando dele, independente das situações adversas que ele estava vivendo. Assim nós precisamos ter essa mentalidade de perseverança e de confiança na capacidade de Deus de nos guiar, de nos fortalecer e de nos capacitar.
porque Ele prepara a gente para os desafios. Nós somos preparados dia a dia, assim como Davi foi treinado para a batalha. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos prepara para enfrentar os desafios da vida. Mas essa preparação para os desafios também envolve que nós desenvolvamos habilidades práticas necessárias, como a liderança. Nós precisamos ser líderes espirituais, emocionais dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, nos nossos trabalhos. Nós precisamos ter a capacidade de resolver os problemas e as habilidades de maneira fortalecendo os relacionamentos interpessoais. Nós precisamos resolver as situações que nos apresentam, que a vida nos traz, com inteligência emocional. Muitas vezes os conflitos se apresentam e nós não temos habilidades emocionais para lidar com aquilo. Então nós precisamos aproveitar a preparação que Deus nos dá e nos aprofundarmos mais. Nós precisamos ter inteligência emocional. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê domínio próprio, inteligência emocional, para que nós possamos permear os nossos relacionamentos interpessoais com o nosso melhor. Que nós possamos resolver os problemas com habilidade, com a inteligência emocional. Que o Espírito Santo possa nos guiar nisso. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais. Para que nós possamos resolver tudo da melhor maneira possível. Assim como Cristo resolveria. Assim como Davi foi preparado. E precisamos fortalecer a nossa fé e nossa confiança em Deus. Fortalecer a nossa fé e confiança em Deus implica em buscar orientação espiritual. Nós precisamos ser lembrados da importância de buscar a orientação de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Deus não é apenas religião. Deus é a força que nos move para sermos exemplos de Cristo aqui na terra, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunhão em igreja, em célula de oração, nas nossas amizades. Deus é a nossa orientação, a nossa direção. E nós precisamos buscar a sabedoria divina através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os nossos irmãos. Isso implica também em gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus pela constante presença dEle, pelo cuidado e pelo amor em nossas vidas. Nós precisamos agradecer porque o Senhor nos capacita e nos guia. E Ele nos concede a força necessária para nós superarmos qualquer obstáculo. Sabendo que Ele está nos preparando para lutar o bom combate. Que nós possamos lembrar de usar as nossas forças, as nossas habilidades dadas por Deus para lutar pelo bem, lutar em favor do bem, promover a justiça, defender o que é certo. Eu sou aquelas pessoas que não gostam muito de falar em coisas negativas, então eu prefiro, ao invés de falar lutar contra o mal, eu prefiro lutar em favor do bem. Defender o que é certo, promover a justiça. Então nós devemos usar a nossa força para servir a Deus e ao próximo, promovendo a justiça, defendendo o que é certo, o bem, por onde nós passarmos. Que os versículos 32 e 34 do Salmo 18 possam nos servir como uma fonte de encorajamento e inspiração nos dias de hoje. Lembrando-nos do poder e da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Eles oferecem para nós esperança, confiança em meio às adversidades. Eles nos incentivam a permanecer firmes. Davi, com essas palavras, com essa ação de graça, nos incentiva a permanecer firmes na fé e a confiar no poder transformador de Deus, porque Deus transforma, gente. Quando a gente confia, quando a gente se entrega, Ele transforma tudo. Por mais que às vezes pareça um caos, Ele vai lá e remexe até uma coisinha pequena. E isso nos dá todo o ânimo necessário para seguirmos em frente.
Ele nos ama profundamente. Vamos orar? Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, hoje nós reconhecemos que o Senhor é a fonte de toda força e toda orientação em nossas vidas. E assim como Davi declarou em teu louvor, nós também reconhecemos que o Senhor é quem nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Quando nós nos sentimos fracos e desanimados, nós podemos nos lembrar de que no Senhor nós podemos confiar para nos capacitar e nos guiar, nos fazer seguir firmes. Senhor, assim como a corça tem pés ágeis para escapar do perigo, peço que o Senhor nos dê agilidade para superar os desafios que enfrentamos. Fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos seguir o Teu caminho com confiança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras demais. Prepara-nos, ó Deus, para as batalhas da vida. Assim como o Senhor treinou as mãos de Davi para a batalha, nós pedimos que o Senhor nos capacite com as habilidades e o discernimento necessários para enfrentarmos as lutas que surgem em nossas vidas diariamente. Que nós possamos permanecer firmes em Ti, confiando na Tua orientação e sabedoria em todas as situações. Obrigada, Senhor, por ser o único refúgio e nossa fortaleza. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar sempre que podemos confiar em Ti para nos fortalecer e nos guiar. Que a Tua presença, Senhor, seja uma constante em nossas vidas, em cada passo do nosso caminho. Sustenta-nos lá nas alturas e nos conduza à vitória, Senhor, a uma vida plena. Que nós possamos usar a força, a capacitação que o Senhor nos dá para servir ao próximo e promover a justiça e o bem por onde passarmos. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida plena e próspera, guiados pela Tua sabedoria, por Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu estou tão feliz de terminar esse devocional com vocês. E que esse devocional possa ser uma fonte de conforto e fortalecimento para cada um de vocês. Lembrando que o poder e a fidelidade de Deus e o amor de Deus, Ele está contigo. Ele está na sua vida. Amém? Um forte abraço a todos. Que Deus os conserve na palma da mão. E até amanhã.